7 pessoas foram presas hoje em Ubatuba, no litoral norte, por tráfico de drogas. Foram 2 ocorrências. A primeira no Parque dos Ministérios. 3 pessoas foram presas. Com elas foram apreendidos 251 porções de cocaína, um radiocomunicador e um revólver. Já no Ipiranguinha, outros 4 suspeitos foram localizados. Morreu esta manhã no Rio de Janeiro o tenente brigadeiro do ar Carlos Alberto Pires Rola, ex-comandante-geral do CTA em São José dos Campos, onde atuou entre os anos de 2006 a 2009. Por meio de nota, a Força Aérea Brasileira lamentou a morte do tenente brigadeiro Rola, mas o motivo não foi informado. Ele estava internado no Hospital de Força Aérea do Galeão. O corpo do oficial general será cremado amanhã no Rio de Janeiro, onde também está sendo realizado o velório. Um temporal acompanhado de chuva de granizo atingiu algumas cidades da região hoje à tarde. Segundo o CPTEC-INPE, a chuva forte durou cerca de 30 minutos e começou em Pindamonhangaba. As pedras de gelo também foram registradas em Guaratinguetá, Lorena e Cachoeira Paulista. Segundo as defesas civis, não houve transtornos. E o calor continua na região, mas também tem previsão de pancadas de chuva. Os detalhes a gente vê no mapa. Na Serra da Mantiqueira, o sol aparece entre nuvens e o calor mantém a condição para pancadas de chuvas com trovoadas. As temperaturas variam entre 13 e 25 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. No Vale do Paraíba, a nebulosidade aumenta nesta quinta-feira e também mantém a previsão de chuva em algumas áreas. A máxima chega aos 29 graus em Paraibuna, 30 em São Luís do Paraitinga e 31 em Silveiras e Bananal. Tempo instável também no litoral norte, onde os termômetros chegam aos 33 graus em Caraguatatuba e Ubatuba. Em Taubaté, a quinta-feira terá muitas nuvens e curtos períodos de sol e pequena chance de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas variam entre 17 e 30 graus. Mesma previsão para Guaratinguetá, que terá variação de 18 e 26 graus. De volta ao litoral, em Ilhabela, o sol aparece entre nuvens com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas ficam mais amenas, entre 20 e 24 graus. Semana que vem tem início a segunda etapa de provas do ITA, um dos vestibulares mais difíceis do Brasil. De quase 11 mil inscritos, agora são 583 para 110 vagas disponíveis. Em São José dos Campos, os candidatos continuam firmes nos estudos na busca pela tão sonhada vaga. Nesta sala de aula, de 32 estudantes, apenas 9 foram selecionados para a segunda fase do vestibular do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Ser aprovado para o teste final de um dos exames mais concorridos do Brasil, que contou com quase 10.800 inscritos, foi um grande passo para todos eles. Acabei acertando 75% da prova ali, né? Então, e não pode largar a mão, né? Apesar de ser apenas 2 semanas entre a primeira e a segunda fase, acaba que se largar a mão, daí realmente desanda, né? Não tem como. Então tem que continuar estudando e tentar relaxar também para não ficar muito estressado, muito ansioso, né? Então tem que continuar o ritmo ali, nem muito nem pouco, né? Tem que continuar como fiz o ano inteiro e esperar a segunda fase. Mas claro que o grande objetivo é entrar na instituição de ensino e passar na próxima etapa, que começa segunda-feira. Para isso, são pelo menos 7 horas de aula por dia, de segunda a sábado. Uma rotina de estudos que exige dedicação exclusiva aos livros. Nesta segunda fase, em 2 dias, o vestibular vai reunir 30 questões dissertativas, entre matemática, física, química e redação. Como ela é dissertativa, exige você fazer de forma a mostrar para o corretor que vai corrigir a prova cada passo que você fez e cada questão exige um pouco mais de tempo e as questões geralmente tendem a ser um pouco mais difíceis, né? O vestibular do ITA reúne 110 vagas para diversos cursos de engenharia que serão disputadas nessa segunda etapa por quase 600 estudantes. Por isso que o empenho deve ir além da sala de aula e essa é a rotina que a gente acompanha aqui nesse alojamento. Os alunos dedicam a mais de 5 a 6 horas por dia aos estudos. A maior parte dos candidatos vem de longe. O Alan é de Sorocaba
e está há 3 anos nesta rotina fora de casa. Como o ITA acabou virando um exame de muita excelência, de alta dificuldade, você acaba selecionando as melhores pessoas para concorrer naquilo. Enquanto você está rodeado desse tipo de pessoas, isso te impulsiona cada vez mais, está mais bem preparado, está com os estudos mais em dia, estudando cada vez mais. Então isso é essencial para a construção nossa, assim, tipo, no estudo, na carreira em geral. Neste ano, o vestibular do ITA veio com novidades. Abriu 22 vagas para cotistas e, pela primeira vez, as provas foram divididas em 2 etapas. A instituição mantinha o mesmo modelo de provas há pelo menos 60 anos, quando foi criado na década de 50. O ano anterior para trás eram sempre 4 dias de prova, 4 horas, né? Tinham 20 questões testes, matemática, física, química, português e inglês. Redação e 10 questões dissertativas, matemática, física e química. Agora eles passaram para 2 fases. Então, a primeira fase são 60 questões, 12 de cada disciplina. Português, inglês, matemática, física e química. E o aluno tem uma nota de corte, que é a pontuação mínima para que ele vá para a segunda fase. Então, isso reduz brutalmente a quantidade de alunos que vai para a segunda fase. Nesta reta final, a dica é manter a rotina e não se desesperar. Continuar no mesmo plano de estudo que ele já vinha, né? No mesmo ritmo de estudo, que é forte, não diminui, né? Nem relaxa demais e nem aperta demais, é continuar no ritmo. Ele tem que confiar no trabalho que foi feito, né? No ano inteiro e não 2 semanas que vai resolver a vida dele. Ficar longe da família, abrir mão da antiga rotina e se dedicar 100% a um dos vestibulares mais concorridos do Brasil, no final, vale muito. Apesar de mais difícil, é o sonho de muitos, né? Como o meu, então a gente tem que se dedicar, né? Pelo que a gente gosta, pelo que a gente sonha. Boa sorte a todos, né? Difícil. Em instantes, no Band Cidade, programação especial marca o aniversário de Taubaté. Hoje teve sessão gratuita de cinema mudo, musicado ao vivo com o grupo Chorando na Feira. E nesses 373 anos de história, vamos falar do jeitinho taubateano de ser, cheio de peculiaridades. Hora certa para você, 7 horas e 6 minutinhos. Band Cidade volta em instantes.